Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre um assunto muito importante que atinge grande parte das pessoas: viver em condomínio. É uma tarefa difícil? Sobre isso a gente conversa com o Igor Nascimento, que é advogado. Tudo bem, Igor? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Roberta. Qual é a causa que mais gera conflito entre os vizinhos que moram em condomínio? Qual a causa é um pouco difícil especificar. Todas as causas. Bastante. Hoje em dia, viver em condomínio cada vez mais tem uma dificuldade, mas bastante reclamações com relação a crianças, vagas de garagem, algumas discussões. Mas o tema é bem amplo. Animais também? Muito, bastante. O convívio em sociedade num condomínio está cada vez mais difícil. Até porque a gente hoje tem condomínios gigantescos, alguns são verdadeiros clubes e as pessoas precisam aprender a viver se em compararmos, comunidade, né? Se compararmos algumas cidades do interior, às vezes alguns condomínios daqui da região maiores até do que cidades. Vamos começar então falando, Igor, sobre os animais de estimação. Antes era comum a gente ver alguns prédios que proibiam animais de estimação. Hoje, acho que é difícil quem não tenha o seu animal, o seu pet, né? Essa proibição já está mais rara? Como é que você vê isso? Está cada vez mais rara, justamente por isso, não só pela mudança de comportamento da sociedade hoje, né? Que cada vez mais tem um animalzinho de estimação em casa para fazer uma companhia para seus filhos, até mesmo para os pais, né, da família. Essa proibição está realmente quase que abolida, não se pode mais proibir o condômino ter um animal, um pet, em sua unidade condominial. Não se pode proibir? Não, cada vez mais. Lógico que se forem feitas pesquisas, alguma decisão ou outra, e tem algumas peculiaridades que serão analisadas caso a caso, mas de regra é proibido. O que incomoda também a questão do porte, por exemplo, às vezes tem alguns cachorros muito grandes. Muito grandes. Na realidade, não só o porte, porque hoje em dia a gente consegue ter alguns fatos onde o tamanho do animal não é o que interfere. O tamanho muitas vezes interfere com relação ao susto, né? Aquele medo, questão de segurança daquele condômino que não tem muita familiaridade com o pet, com um determinado animal de porte grande. Mas o que interfere realmente a ter ou não ter, ou as reclamações que passam a ser pertinentes, é quando o animal começa a interferir na higiene, na saúde, na própria segurança dos demais condôminos que vivem naquele condomínio. E o barulho? O barulho também porque é difícil você calar a boca de um cachorro, né? Demais, muito difícil. Não tem botão. Não tem botão, não tem botão, realmente é uma questão de educação e de animal para animal, assim como o ser humano, na realidade. Alguns com certa facilidade você consegue, de certa forma, educar, né, adestrar, e outros não. Mas o barulho realmente interfere. E aí caímos nesse ponto que passa a ser legítima a reclamação de um outro condômino quando o animal, independentemente do tamanho, ele, de certa forma, ele interfere no sossego, na paz, na tranquilidade daquele outro condômino, que pode, inclusive, ter um animal também. Ou seja, não é uma incompatibilidade com o animal, e sim um animal que acaba gerando essa incompatibilidade dele, do convívio naquele condomínio. Existe alguma lei ou alguma regra do que seja aceitável? Por exemplo, eu posso aceitar um latido de cachorro até determinado horário? Não existe. Tem horários que a gente sabe, né, do silêncio absoluto, inclusive e tal, mas vai um pouco do bom senso. O problema, muitas vezes, que essas reclamações ou até mesmo as discussões entre condôminos acabam ultrapassando essa questão do bom senso, quer seja daquele que detém o pet e o pet realmente faz um barulho excessivo somente para aquele condômino, que é o dono do animalzinho, que não percebe, como também daquele que é vizinho, então que passa a não ter tolerância nenhuma com qualquer tipo de barulho. Essa reclamação, ela precisa ser por escrito? O correto é que seja formalizado um livro próprio do próprio condomínio, ou um e-mail, uma carta do condômino ao administrador, ou até mesmo diretamente ao síndico do condomínio. Bom, saímos dos pets, vamos para as crianças, que também geram bastante barulho. Bastante. Geram conflitos? São alvo de conflito de condomínio? São. Do mesmo jeito como eu mencionei aí com relação aos animais, né? A criança, a gente sabe, criança até mesmo, porque criança tende a fazer barulho, a ter um convívio no condomínio muito diferente dos adultos.
não tem uma regra determinada o que criança pode fazer, acaba sendo bom senso um convívio em sociedade. Óbvio que há restrições que, via de regra, precisam ser previstas ou na convenção condominial ou até mesmo na lei própria, que seria o Código Civil. Então, aquelas ali são normas que se aplicam a todos, não só às crianças. Então, a questão do silêncio, obviamente, talvez, e do barulho, né, andar de salto, criança que quer andar de bicicleta dentro de apartamento, jogar bola e por aí vai. Óbvio que isso num horário normal do dia, o que a gente chama de horário comercial, vai ter uma aceitação maior daquele condômino ao lado que eventualmente esteja se irritando com o barulho. Então, volto a falar, na realidade o bom senso, o bom convívio, uma harmonia ali entre os condôminos é o que nivela essa aceitação. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe tinha muita reclamação do morador de baixo, que graças a Deus era meu avô, porque a gente corria muito e ele reclamava que as plantas estavam quebrando, estavam caindo. Hoje as crianças, elas não têm, a gente não tem um espaço, difícil ter em casas grandes, as crianças estão presas em apartamentos pequenos. Então acho que tem que ter esse bom senso por parte dos pais, mas dos vizinhos também, né? Com certeza. E na realidade hoje os condomínios mais novos eles até disponibilizam alguma área de lazer. Mas a gente sabe como é criança, às vezes aquele limite ali, o fato de existir o limite, assim, ou é aqui que você precisa brincar, já é o desafio para ela, né? Ela não quer brincar só naquele espaço, quer brincar em outras áreas que não são destinadas realmente ao lazer. Acho que mesmo que tenha uma brincadeira fora da área destinada ao lazer, sendo uma brincadeira apropriada para aquele local, respeitando o sossego, ou seja, o direito do outro condômino a ter uma vida tranquila, principalmente com relação aos horários, por conta do barulho, acho que é o principal. Agora, doutor, só para a gente fechar esse assunto com as crianças, recentemente saiu uma matéria no portal do IGE que, após dias e noites de uma mãe cuidando dos filhos gêmeos de 2 anos e meio, eles estavam com pneumonia. A dentista Luciana Cru foi advertida pelo condomínio onde mora em Mesquita, na região metropolitana do Rio de Janeiro, por excesso de barulho. Quer dizer, as crianças estavam doentes, ela tem gêmeos, os 2 estavam com pneumonia, eles choraram de madrugada e ela foi advertida. Aí não teve bom senso, né? Não, bom senso aí, pelo que eu vejo, zero. Na realidade, se essa advertência não fosse uma advertência no sentido de punição, for uma advertência no sentido de questionamento, eu estou simplesmente lhe advertindo para saber se está acontecendo alguma coisa, se tem algum problema com as crianças, é algo que seria um pouco mais aceitável. Nesse caso aí, realmente sabemos que não foi. Foi uma advertência no sentido de punir a condômina, que é a mãe dos gêmeos, por conta do barulho. Veja, nenhum morador, ninguém vai morar em qualquer lugar que seja, aguardando que no período noturno, do descanso da pessoa, tenha um barulho excessivo. Com certeza não. Mas eu acho que é fundamental, antes de qualquer tipo de reclamação, questionar o condômino ao lado, no caso a mãe dos gêmeos, se realmente está acontecendo alguma coisa, se precisa de alguma ajuda, e principalmente hoje em dia, que a gente vê de forma muito mais recorrente, questão até de maus tratos, que às vezes até as próprias crianças estão sofrendo algum maltrato em determinado período do dia, porque a mãe ou o pai, Deus que me livre, não é o caso, não estou fazendo uma aplicação a esse caso, passa a ter mais disponibilidade, uma tranquilidade maior para exercer aquele maltrato com relação aos seus filhos. Então, acho que vale até para o condômino utilizar esse ponto, que seja, nesse caso aí, do barulho, das crianças chorando em período noturno, para questionar se realmente tem algum problema acontecendo ou não, antes mesmo de reclamar. Ok, no próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre aluguel por aplicativos. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é conflitos em condomínios. Sobre isso eu converso com o doutor Igor Nascimento, que é advogado. E agora, então, doutora, a gente falou sobre a questão dos pets, das crianças. Eu gostaria de começar esse bloco falando sobre um assunto que está bastante em alta, que é a questão dos aluguéis por aplicativos. Hoje em dia, principalmente no Airbnb, é um aplicativo extremamente usado e a gente está numa região onde a gente tem muitos aluguéis por temporada. Quer dizer, eu acho que a gente vivencia muito na prática essa questão. É comum a gente ver esses conflitos causados por hóspedes em condomínios? Bastante. Às vezes, realmente, conflitos criados pelo locatário, vamos dizer assim, né, que é quem se vale daquele aplicativo para ter acesso a algum imóvel, como também, por vezes, o conflito é criado, é gerado, e aí, às vezes, com certa
com certa procedência de outros condôminos daquele edifício, daquele condomínio que está sendo destinada, né, que uma unidade está sendo destinada para a utilização de aplicativo. Pode ser proibido o aluguel por aplicativo em determinado condomínio, se houver uma legislação ou os condôminos resolverem dessa forma? Hoje nós não temos uma legislação específica para esse tipo de relacionamento, vamos dizer assim, de negócio. É uma modalidade nova de locação. Por não ter uma lei específica para esse tipo de relacionamento, que alguns entendem como hospedaria, algo voltado para esse lado, e outros como uma locação de temporada. Locação de temporada e de hospedagem, nós temos lei própria, cada qual com as suas peculiaridades para ser caracterizada daquela forma, seja ela de hospedagem ou de temporada. Ao meu ver, essa relação é realmente uma locação de temporada. A hospedagem, precisaríamos de outros requisitos para caracterizar como hospedagem, como um serviço de portaria, camareira, alimentação, que via de regra no Airbnb a gente não, pegando como exemplo, né, a gente não encontra. Já em contrapartida, a legislação de locação, especificamente aquela por temporada, a lei especifica, determina somente um prazo máximo para aquele contrato de locação ser caracterizado de temporada, e não um prazo mínimo. Então, quando a lei impõe ali que os contratos de temporada, o prazo de locação teria um prazo máximo ali de 90 dias, ela não determina um mínimo para ser ele caracterizado. Pode ser de 1 a 90 dias. De 1 a 90 dias, exatamente. Porém, temos todas essas peculiaridades da locação, primeiro, alta rotatividade de determinada unidade imobiliária ou até mesmo cômodos da unidade imobiliária alocadas pelo aplicativo. Então, não temos uma legislação específica para isso. Sim, porque em muitos casos nem é o apartamento inteiro, né? Exatamente. Às vezes é só um quarto. Só algum cômodo, onde às vezes, inclusive, o próprio locador, quem faz uso daquele aplicativo para disponibilizar o imóvel, ele se encontra residindo no imóvel, exato. Agora, esse hóspede, essa pessoa que alugou pelo aplicativo, ela tem direito a usar, por exemplo, a área de lazer do condomínio? A legislação que nós temos hoje em dia permite que o locatário tenha acesso a todos os vamos dizer assim, toda a área de lazer, na realidade, todos os benefícios que aquele condomínio proporciona ao locador, ou seja, ao proprietário também, que às vezes a locação não advém realmente do proprietário e sim daquele possuidor direto. O que pode, que na realidade não há uma proibição, aí sim o condomínio passa a ter um controle maior, é dele estabelecer para a utilização dessas áreas de lazer certas regras que inviabilizam, em contrapartida, a utilização por esses moradores temporários de 3 dias, de 2 dias, de uma rotatividade muito alta. Então, por exemplo, a utilização da piscina, a exigência de exame médico prévio, um cadastro prévio junto à administradora do prédio com pelo menos 5 dias da utilização. Então, você já começa a ter uma certa restrição. O condômino passa a ter também aquela segurança, aquele outro condômino que não se vale do aplicativo, que determinado locatário, seja ele temporário ou não, um curto prazo de tempo, não vai utilizar daquela área de lazer e, de repente, cometer até algum ilícito que dificulte, na realidade, a identificação de quem incorreu em algum erro. Agora, no caso de um hóspede de um aplicativo cometer alguma infração do condomínio, quem responde? A responsabilidade objetiva ali é do proprietário do imóvel. Sempre? Sempre. É que, na realidade, algumas coisas, alguns fatos que ocorrem, a análise teria que ser específica do caso a ser realmente respondido a sua pergunta. Então, de repente, uma agressão na área da piscina por algum locatário, mesmo sendo ele de aplicativo. Muitas vezes eu não consigo nem identificar, eu como síndico não consigo identificar quem foi aquele agressor que realmente, de alguma forma, agrediu algum outro condômino, vamos dizer assim, fixo do condomínio. E aí sim, vamos atrás do proprietário ou locador daquela unidade onde estava estabelecido esse agressor para identificar. A agressão, a reparação por danos e tal, no exemplo aqui dado, seria realmente do proprietário do imóvel e ele que se valesse ou se valha de alguma ação regressiva com relação ao real agressor. Mas imaginamos, por exemplo, alguma lesão. Essa lesão não pode ser responsabilizada, ou seja, na ocorrência de um crime mesmo.
ela não pode se estender ao proprietário do imóvel. Então, ou seja, é só realmente aquela pessoa que cometeu o ato. Sim. O ato tipificado como crime. Então, ela não pode estender, transpor aquela pessoa do agressor. Então, aí precisaríamos realmente identificar quem é aquele locatário, seja ele do Airbnb, temporada ou até mesmo um contrato convencional de locação. O STJ vai decidir se os condomínios podem proibir aluguéis por aplicativos. Qual que é a sua opinião? Uma opinião mesmo, né? Porque realmente seria de abuso da minha parte fazer qualquer juízo de valor com relação às decisões do Superior Tribunal de Justiça. Eu acredito que vai ter a possibilidade, ou seja, que ele não vai proibir a locação por aplicativo justamente pela legislação que hoje nós temos à nossa disposição. Embora eu, como um condômino, no prédio em que eu moro, não gostaria de ter alguma unidade se valendo desse tipo de locação. Então, veja, é difícil a gente chegar a essa conclusão. São dois pontos de vista, Dois pontos de vista totalmente diferentes. Eu, como um morador realmente do prédio onde eu resido, não gostaria de ter alguma unidade se valendo desse tipo de locação, de alta rotatividade, às vezes por finais de semana, ou por determinadas feiras, exposições na região ali onde tem um condomínio, até mesmo para não expor a minha família, a minha filha e por aí vai. Até mesmo por qualquer outro tipo de crime que venha a ser realmente a intenção daquele locatário. Mas eu acredito que com a legislação que nós temos hoje, vai permitir sim. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre os conflitos em condomínios. Nós voltamos já já. O Unida está de volta e o nosso assunto de hoje são os conflitos em condomínios e sobre isso eu converso com o doutor Igor Nascimento, que é advogado. Doutor, a gente falou sobre a questão dos aluguéis por aplicativo, eu gostaria de falar agora sobre um outro problema que também gera bastante conflito, que é a questão das regras de estacionamento. Esse também é campeão de reclamações? Campeão. Às vezes por realmente má utilização, abuso do próprio condômino, às vezes pelo espaço, que cada vez mais temos esses problemas, os imóveis são entregues e a vaga, né, o espaço destinado às vagas cabe um carro de lado, né? Cabe um carro de lado, exatamente isso. Então, os conflitos são inúmeros. Agora, o proprietário de um apartamento que tenha direito a uma vaga na garagem, ele pode alugar essa vaga para alguém que não seja do condomínio? Via de regra, sim, porque a vaga destinada àquela unidade imobiliária, ela deve estar talvez na matrícula ou uma matrícula isolada daquela própria área. Então, sendo ela destinada para aquela unidade, ele pode dispor, utilizar dela da forma que quiser, desde que observe a convenção do condomínio. Poderia a convenção, Igor, proibir a locação? Não, porque seria o mesmo que proibir a locação da própria unidade imobiliária. Agora, como é que fica a questão da segurança, então? Porque quando você usa a vaga e você é morador daquele ambiente, você sabe a quem procurar, né? Deixou o carro mal estacionado, toca lá no apartamento da pessoa, ela resolve e arruma. Agora, se essa vaga for alugada para alguém que não mora ali, que de repente trabalha ou usa os arredores, o entorno, mas não está ali, como é que se faz isso? Aí compete ao síndico, na realidade, tomar todas as providências necessárias para que, caso precise manobrar aquele veículo, retirar ou até mesmo responsabilizar quem utiliza a vaga, que ele tenha essa informação. Então, no seu exemplo, por exemplo, um morador que cede a vaga, mesmo que de forma gratuita, a um outro proprietário de veículo, né, que não reside no condomínio. Então, ou a chave tem que ser disponibilizada junto à portaria do prédio, alguém responsável daquele condomínio precisa... Tem que ter acesso tem que ao ter veículo, acesso, exatamente. Né? Agora, sempre tem, né, doutor, aquele vizinho folgado. Bastante. Que às vezes tem uma vaga de garagem, mas tem 2 carros. E aí, se ele sabe que, de repente, existe uma vaga livre, ele pode usar enquanto essa vaga não for alugada ou o apartamento comprado? Como é que fica essa situação? Então, a pergunta do jeito que você me fez, se ele pode, pode, mas... Não deve. Não deve, é exatamente isso. Na realidade, o poder dele é um poder desde que ele tenha a autorização expressa daquela unidade que tem a vaga naquele momento disposta, ou seja, o imóvel está vazio, que ele tenha autorização para utilizar aquela vaga que seria destinada à unidade vazia. Não tem problema nenhum. Agora, qual é essa relação? Se ela é onerosa ou gratuita, isso daí interessa diretamente às partes somente. Aquele que vai disponibilizar a vaga para outro condômino, até mesmo um terceiro, e esse terceiro ou outro condômino da forma que contrata, seja ele oneroso ou gratuito.
Quem aluga a vaga de alguém deve respeitar que determinações? Obrigatoriamente, a lei que deve imperar dentro do condomínio é a convenção condominial. Então, todos os ajustes feitos nas assembleias, seja ela extraordinária ou ordinária, se estendem inclusive a terceiros que se valham, no caso um locatário. Atinge a todos. Ok, então, doutor, muito obrigada pelas suas informações. Obrigado. Sucesso na resolução dos conflitos nos condomínios. Muito obrigado e mais paciência para todos. Isso aí, é o que a gente precisa, né? O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê. Até lá.